Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Então, nesse vídeo eu vou começar a falar dos florais, como eu havia prometido. Os florais, muita gente pensa que é coisa do momento, que há pouco tempo, virou moda, todo mundo toma floral, mas não. Ele foi descoberto pelo Dr. Bach, Edward Bach, e isso já em 1889. Ele estudava medicina, mas ele queria descobrir a alma da pessoa. Ele sabia que as doenças vinham dos estados emocionais, vinham da alma. Então, nós somos que nem, digamos, uma cebola que a gente pode ir descascando. Então, cada camada, ela captou coisas desde uma certa idade. Quando nascemos, as crianças são perfeitas, mas depois de uma certa idade, ela começa a ficar impregnada de coisas do sistema do ser humano, ok? Então, vai se impregnando até a hora da morte. Então, a pessoa passa anos e anos com essa absorção de coisas, e são emoções, são sofrimentos, são coisas que a gente pode limpar isso, a gente pode ir descascando cada camada dessa cebola, podemos ir limpando a nossa aura para que nós não venhamos sofrer tanto. Porque é o seguinte, como eu falei, o acúmulo de sofrimentos, coisas que começam, as doenças começam na alma, no corpo etérico, e elas vão vindo e se concretizando no corpo físico, ok? Na medicina existe até uma coisa que estudam, que é psicossomática, né? Mesmo na alopatia, que estuda os efeitos, as doenças e quais os efeitos emocionais que causaram essas doenças. Também um dia bem mais tarde eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, o floral, ele é uma essência, porque ele é tirado da água das flores. Então é assim, eles pegam uma vasilha e vão num local que tem as flores e coletam essas flores e colocam nessa água. Esta água tem que ser uma água muito pura, geralmente é feita com água de orvalho. Conforme o local da onde é retirado, é lógico que isso depois de muita pesquisa, porque o Dr. Bach, ele foi viver no campo para fazer isso. Foram anos de pesquisa. Quando ele faleceu, ele deixou 38 florais, que são os florais de Bach. Depois, outras pessoas foram estudando, pesquisando, e hoje nós temos muito mais, inclusive temos os australianos do deserto, californianos, os florais do Havaí, aqui no Brasil temos florais de Minas, orquídeas do Amazonas, florais brasileiros. Existem. E os Saint-Germains, né, que são ótimos. Então, existem muitos florais. Eu tenho aqui um sistema de divisão para facilitar a gente dividir em partes os estados emocionais e quais os florais que seriam relacionados a eles.
Então, no outro vídeo anterior eu tinha falado, vai ter floral para ficar com a boquinha mais cheinha, se você tomar tal floral, vai ficar assim, mais bonita, isso, aquilo, mas primeiro vocês precisam fazer a limpeza daquelas cascas, ok? Vai limpando, tem que ter paciência, leva tempo. Inclusive, tem pessoas que acham que tomou uns dias aí de floral, aconteceu alguma coisa e a pessoa acha que foi alguma reação. Não, o floral não tem efeito colateral. O que pode acontecer, às vezes, é catarse. Depois eu explico o que é catarse. Ou, no caso, coincide de acontecer alguma coisa, a pessoa vai achar que foi o floral. Mas o floral só vai fazer a transformação do ser. Ele vai fazer com que todo mundo tem problemas, mas ele vai fazer com que a pessoa vá se transformando e ela começa a ver esses problemas de uma outra forma. E ela, é que nem eu digo, a pessoa aguenta tudo aquilo que vem para ela. Então, ela vai se transformando. Inclusive tem até floral para você realizar desejos. Mas também é para depois. Vamos começar primeiro a limpeza dessas cascas do seu corpo etérico e de tudo que você absorveu. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu não sei se depois eu falando o nome, se vocês vão conseguir ver esse nome. Eu até pensei em escrever aqui numa luzinha. Então, o medo. Então, quando a pessoa tem aquele medo de perder o autocontrole, as pessoas hoje em dia também estão muito ansiosas, tem pessoas estouradas, muito bom para pessoas bipolares. Eu vou até escrever aqui, porque eu não sei se vocês vão conseguir depois entender a palavra, apesar que acho que eu vou deixar escrito depois embaixo. Então, vamos por o seguinte: medo de perder o autocontrole. Então seria Cherry Plum e o não, desculpa, enquanto não é o Iro. Então a palavra eu nem sei se dá para vocês verem direitinho. Acho que vai dar brilho, vai sair ao contrário, né? Se sair ao contrário, não vai dar para eu mostrar os nomes. Então vai ser o Cherry Plum. Esse Cherry Plum, ele também é aquilo que eu falei, aqueles detalhezinhos, né, que eu ia falar aqui, às vezes não são falados em livros. Então seria o seguinte: o Cherry Plum, além de você perder o medo de, você vai não vai ter o medo de perder o autocontrole. A pessoa se segura. Eu percebi, né, com a experiência de anos e anos, ele ajuda muito também na pessoas que roem unha, pessoas agressivas. Eu acho que eu vou fazer um vídeo separado só para animais, florais para animais, porque eu tenho feito usado muito florais para animais atualmente, né, porque eu tenho um lar temporário, né, de gatos. Então, Cherry Plum é para o medo de perder o autocontrole. Nós vamos ver outro tipo de medo. Medo com a preocupação com os outros. Então seria o floral Red Chestnut. Hoje em dia também eu vejo muitas pessoas assim, elas têm aquele medo do que os outros vão pensar.
o que, que os outros vão falar, se preocupa muito com os outros, também no sentido de... às vezes você tem um filho que está te dando trabalho e a tua preocupação vai além daquilo que você suporta. Lógico, todo mundo tem a preocupação com o filho, com um parente, mas às vezes se torna insuportável. Mas isso por quê? Porque você não fez aquele equilíbrio energético. Então, o Red Chestnut vai ser um floral que vai fazer com que você não tenha medo ou de ter tanta preocupação com os outros. Hoje em dia as pessoas estão passando muito isso, né, com os parentes, às vezes a pessoa tem até parentes em hospital, tudo. Esse floral ajuda muito. Mas tem um detalhe, você tomando esse floral, ele faz também com que a pessoa não repita os mesmos erros. Então a pessoa tem aquela tendência a repetir os mesmos erros. Ai, agora eu estou fazendo de novo aquilo, eu não aprendo, eu estou fazendo de novo, né, aquilo que eu já caí nesse golpe, essa coisa toda, né? Então, vai ser o Red Chestnut. E o Red Chestnut, ele também ajuda quando a pessoa está estudando, está querendo aprender alguma coisa, ele também auxilia muito. Então, 3 coisinhas que depois esse floral também vai nos dar. Agora, o medo das coisas conhecidas. Quando a pessoa tem medo daquilo que é conhecido, por exemplo, sei lá, tem medo de sair, medo de... Não, pânico aí seria a cobra, tem pânico de cobra. Medo de... Tem gente que tem medo de cachorro, criança tem medo de cachorro. O floral faz muito efeito para a criança, porque o adulto, ele bloqueia. Ele, como é um remédio que vai na alma da pessoa, vai na mente da pessoa, no emocional, ele com a mente ele bloqueia o ser humano. Ele vai ficar, isso não vai dar certo, não acredito, você precisa ter fé, não sei o quê. Eu tenho dado para crianças e para animais e eles não pensam nisso. Então, funciona mesmo. Mas o ser humano, ele é turrão. Ele já é programado para certas coisas. Então, às vezes é muito difícil a gente trabalhar com florais com pessoa adulta. Ela precisa querer muito, muito mesmo essa transformação na vida dela. Então, medo com coisas conhecidas seria o Mimulus. Por quê? Nós vamos ter um floral que é para medos do desconhecido. Ele é até um floral muito bom para a pessoa que tem pesadelo, sonha com coisas muito ruins, pessoas que têm medo de... Tem gente que tem medo de ir no necrotério, no cemitério, tem medo de fantasma, de alma. Então, seria o Aspen. Aí são medos desconhecidos. O Mimulus para medos conhecidos. Eu descobri uma vez, nesse floral, um efeito que ele dá, pelo menos foi para mim, né, muito eficiente. Eu tinha uma aflição muito grande de segurar pássaro. Segurar pode ser um pássaro, até uma galinha, seja o que for, o tamanho do pássaro, e de eu sentir aquelas penas, e quem segurou sabe como é que é. A gente sente as penas e sente
aquelas cartilagens, a coisa assim, eu tinha pânico disso, de segurar pássaro na mão. Este floral mimulus, para quem tem esse problema, ajuda muito, muito para esse tipo de medo. Que eu estava falando, tem criança que tem medo do cachorro, tem medo de gato, tem medo de coisas que a pessoa sabe o que é, né? Não são medos desconhecidos, são conhecidos. Ela sabe do que ela tem medo. Então, mimos. Quando é medos desconhecidos, seria aspen. Eu não sei se... 15 minutos, né? Medo, agora, de... aquele medo que é pânico, terror, pânico, a pessoa entra em pânico. Ele é muito bom até para quem tem síndrome do pânico. Então seria o Rock Rose. Tem uns florais, não é o caso desse, esse é o Rock Rose. Mas tem uns florais que eles não são feitos da flor, eles são feitos de uma fonte de água. Seria Water Violet. Mas isso a gente ainda vai ver, esses florais. Então, o Rock Rose é para aquele medo mesmo, pânico. Se a pessoa está com síndrome do pânico, tem que ir no psiquiatra, porque ela chega num estado tão grande de síndrome do pânico que floral vai ser uma terapia complementar. Não é terapia alternativa, é complementar. A pessoa vai no psiquiatra, vai tomar o remédio da síndrome do pânico e vai tomar o Rock Rose. E ela vai se sentir muito bem. Porque se também essa síndrome do pânico for muito, muito já concretizada, o floral sozinho não vai fazer efeito. Mas tomando o remédio que o psiquiatra dá para a síndrome do pânico e você complementando com o floral, vai ser assim uma maravilha. Eu já tinha falado do aspen, que é aquele medo das preocupações de coisas desconhecidas, né? Depois eu acho que eu vou deixar escrito para vocês. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu vou ter que fazer aos pouquinhos. Então, vamos aqui. Dúvida. Pessoas que estão sofrendo com a dúvida e querem uma transformação. Então, falta de fé. Por exemplo, desânimo e de origem conhecida. A pessoa sabe por que ela está desanimada, ela sabe por que ela está com falta de fé. Então, a origem é conhecida. Então, é o floral gentian. Esse floral, eu vi uma frase muito bonita deste floral, que falava assim: às vezes o problema é a resposta. Eu creio que não é às vezes não, é sempre. Então, é a frase para esse floral gentian. Então, para falta de fé, falta de... Gente, eu estou falando falta de fé, mas eu não estou falando de religião. Floral não é religião, não é misticismo, não é nada, não é essência. Bom, ele é uma essência mágica, isso ele é, mas é uma química. A gente sabe que é uma química que vai no corpo etérico da pessoa, vai na alma, mas não tem nada a ver com a religião. Mas se alguém tem religião e quer tomar para ter mais fé, tudo bem. Seja qualquer tipo de fé, para o que você vai querer ter fé. Agora, outro floral que está encaixado aí na sequência que eu estava dando sobre dúvida. Então, indecisão, incertidão.
Isso aí é muito para o signo de Libra, que fica em cima do muro, a pessoa não toma decisão, fica só na ilusão. Então, esse floral para a pessoa pôr os pés no chão, ele é muito bom, é o escleranthus. Então, escleranthus. E o que mais ele pode nos proporcionar? São várias coisas. Por exemplo, se a pessoa tem vertigem numa viagem de navio, a gente tem vertigem até viajando de ônibus nas curvas, viajando de carro, de avião, então seria escleranthus. Existe também uma outra coisa que é aquela síndrome do útero vazio. Não sei se vocês já ouviram falar. É quando os filhos eles vão embora de casa, já cresceram, vão embora, e a mulher ela sente que ela não tem mais aquela cria dela, os filhos junto com ela, né? Então, eu faço uma ligação, a galinha com os pintinhos, né? Enquanto eles são pequenininhos, você domina, você mantém eles consigo, você consegue dominá-los. Depois que crescem, não, aí eles também vão embora. Mesmo que eles não forem embora, estão em casa, mas já não tem, você não consegue mais ter o domínio. Então, isso é a síndrome do útero vazio. Isso acontece muito, muito nas mulheres quando os filhos crescem. Então, é o floral escleranthus. Mas ele também vai ajudar muito nas vertigens. Se alguém puder aí fazer uma viagem de navio, um cruzeiro, leva esse floral escleranthus. A hora que der um enjoo, ele vai ajudar muito. E também pessoas de signo de Libra, né, que são muito indecisas, ou as de outro signo que estão querendo tomar uma decisão, estão precisando tomar uma decisão, mas elas não conseguem, elas ficam bloqueadas, não conseguem resolver. Toma os escleranthus que logo, porque o floral não é assim, tomou, hoje já vai fazer efeito. Não. Tem gente que leva uma semana, tem gente que leva um mês, e eu aconselho para tomar 3 meses, até aquela transformação ser feita. Porque os problemas existem, mas você verá eles com outros olhos, de outra maneira. Você vai aguentar tudo de um jeito que é assim fantástico. Bom, nessa parte ainda de dúvidas, pessoa que tem muita dúvida, nós vamos ter quando a pessoa é insegura, sem um rumo na vida, ela não tem, ela tem falta de propósito. Isso até é muito bom para aqueles jovens que vão escolher uma carreira, vão escolher uma profissão, isso é muito bom. Ou pessoas que estão desempregadas e não sabem mais o que fazer, se vai conseguir emprego numa outra área que não é a área dela, não é a especialidade dela. Então, seria o floral Wild Oat, ok? Wild Oat. E ainda no campo da dúvida, falta de autoconfiança e precisa sempre buscar a opinião dos outros. Eu conheço pessoas assim, há muitos anos atrás, vamos botar aí uns 20 anos atrás ou mais, até eu trabalhei com tarô e astrologia, fazia mapa astral,
Então, e também trabalhava com os florais, né? Cristais. Então, tinha pessoas que ficavam tão dependentes de mim, não faziam nada sem perguntar para mim, ok? Sempre precisava da opinião dos outros. E existe muita gente assim, vocês conhecem pessoas assim. Então, seria o floral cerato. Esse floral, eu como sou uma pessoa eu sou uma leonina, né, que gosto muito de seguir a opinião dos outros, né, só faço o que eu gosto, só faço o que eu quero, e existem outras pessoas assim também, ainda mais os de signo de fogo. Então, quando eu tomei esse floral, para mim não foi bom. Ele dá muita intuição, então ele dá intuição para a pessoa e ela vai resolver as coisas dela por ela mesma, sem precisar dos outros. Eu, como só fiz uma experiência mais para adquirir intuição, eu senti que eu já tinha intuição, então eu senti que eu comecei a intuir coisas ruins. Coisas, digamos, sobre doenças. Quer dizer, é um exemplo comigo, não é que todo mundo vai ter isso, não. Então, por exemplo, comecei a ter muita intuição, que eu podia estar tendo uma doença, mas isso foi tudo assim, bobeira. Não é um efeito colateral do floral, foi por causa do meu caráter. E eu já tinha muita intuição, já tomava outros para outro tipo de intuição, né? Porque como eu tirava tarô, fazia mapa astral, essas coisas, então eu já tomava outros para isso, né? Esse cerato também é para aquelas pessoas que são capachos dos outros. Quando a pessoa vai tomando esse floral, ela começa a deixar de ser capacho de outros. Então, ela começa a ter uma autonomia própria. Então, vão pensando aí em vocês ou em alguém que vocês conhecem, que são capachos, que só fazem o que os outros mandam, praticamente seria assim, escravos até. Então, você tomando esse floral vai ter uma grande transformação. Então, por enquanto, eu só falei sobre os florais de medos, dúvidas, e para não ficar assim um vídeo muito, muito longo, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu vou ter que fazer... eu vou ter que escrever embaixo todos os florais, porque eu tô vendo que escrevendo na lousa não vai dar. Então, vocês, se gostaram, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, deem um like, porque assim vocês receberão os próximos vídeos. E eu também tenho a fanpage que eu vou pôr embaixo. Lá na fanpage vocês podem fazer perguntas, ok? Podem conversar comigo. Tem um item lá só de mensagens. São mensagens particulares, né? Ninguém vai ler. Vocês podem perguntar as coisas para mim. Ninguém vai ler aquilo. Só eu e você. E se vocês tiverem alguma dúvida, pelo menos até agora dos florais que eu falei, e depois eu vou continuar fazendo os outros, falando sobre os outros, ok? Então não se esqueçam, inscrevam-se, ativem o sininho para vocês conseguirem receber os próximos florais. Só uma coisinha que eu esqueci, é assim, o floral ele é feito num vidrinho, em farmácia de manipulação, vocês façam em farmácia
de boa confiança, farmácias de boa qualidade, não é qualquer farmácia. Na cidade de vocês, por isso que eu estou começando com os de Bá, porque os florais de Bá tem em todo lugar, em todas as farmácias tem. Agora, do deserto, Califórnia, do Alasca, australiano, é mais complicado para achar em qualquer farmácia. E esse aqui é o spray. Esse é o que vai tomar em gotas. A pessoa toma 4 gotas 4 vezes ao dia. E este aqui é o spray. Ele serve para ambiente, mas existe floral específico para ambiente, existe para animal. Eu sempre dava mais assim de espirrar para animal, porque é difícil a gente pôr gotas na boca deles, mas eu também ponho na comidinha deles, não na ração seca, quando é aquela comidinha mais pastosa, aí eu ponho gotinhas, senão eu espirrava eles todinho e eles se lambiam, porque o gato se lambe, né? Eu trabalho mais com gatos. E também, ai, gato deu um aqui, vem aqui, Lorena, olha o floralzinho, Lorena, aqui, né? Eles morrem de medo por causa do spray, faz barulhinho. Então, o spray vocês também podem. Eu usava muito para dar uma proteção na aura, assim, espirrando na minha aura. Até às vezes, por exemplo, vocês que têm bebê, vocês podem fazer um rescue ou um bebê que tem medo, chora, não quer dormir sozinho, pode fazer aqueles florais do medo, dos medos, e espirrar assim no ar, em cima do berço, no ar, e deixar o ambiente com um floral que vai modificar bastante a criança, vai dormir que é uma beleza. Apesar que eu já falei num outro vídeo lá atrás sobre cristais, eu falei de trocar a criança para o lado leste, a cabeça virada para o lado leste, ou trocar o berço, a cama, para um outro local, porque às vezes tem aquele problema, aí já seria a radiestesia radiônica, e o problema de vir forças telúricas debaixo da cama, do berço. Então tem que fazer essa experiência. Eu tive também muita, assim, muito, digamos, acertei muito com crianças que eu mandava trocar a posição do berço. Então, também tem que ver isso. E no ar, ó, floralzinho, pode ser um rescue, ou esses dos medos, né? Por exemplo, Aspen, que é para medos desconhecidos. Tem o Angélica. O Angélica é um floral californiano que é muito bom para criança, porque ele faz com que a criança tenha a proteção do anjo da guarda. Então, por enquanto é só, se inscrevam, deem um like, não esquece de ativar o sininho, porque só se inscrever você não vai receber, tem que ativar aquele sininho. Aí vai aparecer os 2 risquinhos do lado do sininho. No próximo vídeo eu falo o restante dos florais e vai ser aos pouquinhos, porque são 38 florais só de Bá, mas tem os outros californianos, Saint-Germain, Alasca. Então, ainda vamos fazer muitos vídeos disso aí. Então, bye bye, até o próximo. Um beijão para todos.